Fala pessoal, está começando mais um episódio do Pode Ampliar Agro, o lugar onde o conhecimento técnico é acessível para todos. Eu sou Lorena Silva, engenheira agrônoma, e o nosso episódio de hoje é sobre comunicação. Roda a vinheta, produção! Não sei se você sabe, mas 85% do sucesso profissional é devido à habilidade de se comunicar, negociar e liderar. E hoje, para falar de comunicação, nós temos aqui a presença da Stephanie Sampaio, que é a nossa comunicadora do agro. A Stephanie hoje é apresentadora do Agrobusiness, projeto da Rede Record no Espírito Santo, colunista diária do Folha Vitória e palestrante no agro, além, claro, de engenheira agrônoma também. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Stephanie. Muito obrigada, Lorena. É uma grande alegria estar aqui. Stephanie, nós sabemos de quão importante é se comunicar atualmente no agro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de como que é se comunicar dentro do agronegócio hoje. Então, Lorena, muito obrigada pela pergunta. Assim, eu acho que primeiro é muito legal estar aqui. Eu acho que isso daqui já mostra, né, o quanto que existe espaço no agronegócio para a gente poder aprender a se comunicar. Eu acho que esse canal que a Ampli está abrindo, ele é muito importante, porque vai ajudar exatamente isso, né? Fazer com que as pessoas, empresas, profissionais possam vir aqui nessa mesa e conversar e descomplicar o agronegócio. E eu acho que para a gente começar a falar sobre isso, né, o nosso bate-papo, é importante a gente entender o que é comunicação. Eu, hoje em dia, falo que a minha marca registrada é falar embolado. Então, quer dizer que a comunicação, né, não é apenas aquilo que a gente expressa ali, né, no sentido de fala, mas vai muito além disso. A sua roupa comunica, o seu brinco comunica, a sua unha comunica, o seu cabelo comunica, tudo comunica. E aí parte do princípio onde comunicação, que é um termo latino que vem lá da origem, né, de comunicare, que significa partilhar, tornar algo comum ou participar de algo. E aí quando a gente fala sobre isso, então quer dizer que desde lá atrás, né, desde os primatas, a gente tinha já uma comunicação. Quando um animal fazia um som e outro animal se aproximava, outro animal se afastava. E aí quando a gente começa a entender então que qualquer coisa, qualquer som, qualquer gesto comunica, né, a nossa postura também comunica, a gente começa a entender que no agronegócio a gente está um pouco atrás nisso. Porque por muito tempo a gente deixou que os outros falassem da gente e não se posicionou. E tem uma diferença muito grande, que hoje eu trago muito no que eu vivo, é a diferença entre a comunicação e o posicionamento. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de linguagem verbal e não verbal. Já o posicionamento ele pode ser profissional ou posicionamento de marca. E aí, nesse meio que a gente está tão envolvido hoje em dia, onde a gente vê aí, né, aumentando a questão de redes sociais, parece que todo mundo tem que ter um Instagram agora. Muita gente me pergunta, né, manda lá no meu Instagram e fala bem assim, Stephanie, eu preciso criar um Instagram para, eu que sou agrônomo, eu quero criar um Instagram profissional e outro pessoal. E a gente começa a ver pessoas se dividindo, sendo que a gente é uma pessoa só. A nossa comunicação ela tem que ser única. Eu falo que eu aprendi muito sobre isso, porque normalmente quando as pessoas me viam na TV, elas me viam toda arrumadinha, né? Igual eu tô aqui hoje, me arrumei pra estar no podcast. E quando as pessoas me viam na cidade, onde eu moro, né? Que é Linhares ou em Vitória, esbarravam comigo no meio da rua, elas me viam descabelada, com roupa de qualquer jeito. E aí que eu comecei a entender que a comunicação ela precisa ser linear. Quando a pessoa ela me encontra na rua, ela precisa ver uma Stephanie que ela também vê na televisão. E aí que eu vi o quanto que é difícil mesmo a comunicação, mas o quanto a gente pode aprender isso. E eu acho que é uma repetição. Tem que fazer um dia, fazer outro dia. O produtor tem que postar a propriedade dele um dia. Vai ficar tremendo stories, vai ficar meio complexo, né? Vai ficar meio ali perdido, mas depois ele vai melhorando, né? E aí a gente vai conseguindo evoluir na nossa comunicação. E Stephanie, tem uma coisa que você fala que eu acho muito legal, que comunicar não é ser blogueirinho, né? E aí eu acho que isso retrata fortemente o que é posicionamento. Então eu gostaria que você falasse pra gente aí o que é se comunicar dentro do agro e o que é ser, entre aspas, né, o blogueirinho que a gente chama hoje. E aí eu gosto muito quando alguém me chama de comunicadora. Porque aí eu entendo que eu de fato estou comunicando alguma coisa.
No meu ponto de vista, quando eu comecei, né, a minha missão era dar voz ao produtor. Uma coisa que eu sempre falo em todo lugar que eu vou dar palestra, onde eu vou, eu falo, né, que o blogueiro, ele bota a câmera virada para ele, né? Então a pessoa vira e fala: olá, bom dia, né? Minha roupa, eu tô vestindo isso, tô fazendo aquilo. Então a câmera tá voltada para a pessoa e fica muito fútil. Desculpa, mas eu acho que fica, né, Lorena? Assim, sendo muito sincero. Muito só mesmo a vida da pessoa. E no meu ponto de vista, a comunicação que eu quis adotar, pelo menos, e que eu acho que é legal a gente ter no agro, como profissionais, como engenheiras que nós somos, é a comunicação onde o celular é voltado para frente. Onde a gente dá voz a outras pessoas, que foi o caminho, pelo menos, que eu escolhi, que é o caso de dar voz para produtores rurais, até mesmo antes de entrar na televisão, e também mostrar o contexto do que a gente faz. Eu gosto muito mesmo de falar que a pessoa não precisa ter um Instagram para poder ter um bom posicionamento. Principalmente para nós, como profissionais, é muito legal a gente pensar que um LinkedIn, como agrônomas que somos ou como profissionais da área, é muito mais importante do que o Instagram. Mas só um LinkedIn muito bem feito, né, ali com postagens muito da nossa rotina do dia a dia, de eventos que nós vamos, com fotos legais, com uma legenda, né, sempre descritiva do que você está fazendo ali. Se ele não tiver casado com uma comunicação sua no dia a dia, ou com o que você comunica no seu Instagram, aquilo vai se perder. E é o que a gente vê, infelizmente. Muita gente começa querendo ter um Instagram todo perfeitinho, com artes prontas, querendo ter ali um monte de peça bonitinha no Instagram, só que quando você vai conversar com a pessoa não tem conteúdo. Ou quando você vai perguntar a pessoa não sabe o que está falando. Ou quando você vai olhar o dia a dia dela, o que ela posta, é sempre uma coisa pejorativa, ou sempre são coisas de política, ou muita foto de biquíni pra mulher. Ai, tá, mas isso é polêmica. Eu acho que de fato é isso. Porque quando você mostra apenas o seu corpo, em qualquer rede social, em qualquer lugar, as pessoas também vão lembrar daquilo que você mostra. Eu tenho um amigo, eu sempre falo, sempre dou esse exemplo também, né? Que ele postava todo dia bebida. E aí, quando ele foi conseguir emprego, as pessoas tinham medo dele começar a trabalhar e tá sempre bebendo. Então, querendo ou não, ele estava se posicionando. Exatamente. Todo dia, né? E aí tem muita gente que acha que, porque eu não sei me posicionar. Mas o não posicionamento também é uma posição. E um ponto é que muita gente acaba achando que pode postar a vida dela todos os dias ali, né? Que pode mostrar o dia a dia, pode falar besteira que ela quer na rede social, que a rede social é dela. Eu concordo que a pessoa tenha liberdade. Mas o impacto que aquilo vai ter, se uma rede social aberta, também vai ser positivo ou negativo. Mas a gente tem a liberdade de expressão, Stephanie. Cadê a liberdade de expressão? Eu falo que, infelizmente, hoje em dia, nós não temos toda essa liberdade que a gente acha que a gente tem. Porque a gente é julgado por tudo que a gente faz. E querendo ou não, as empresas e o mercado vai ver o que você está fazendo. Te julgar também, né? E te julgar também. Então é muito importante que a gente entenda, e eu sempre gosto muito de falar isso, que o que você está postando no seu dia a dia, nas suas redes sociais, no seu LinkedIn, e o que você está fazendo na rua, vão impactar diretamente na sua comunicação. Porque é representativo, né? Então a gente é o que a gente aparece todos os dias, seja nas redes sociais ou andando na rua, né? E eu acho que isso é um ponto interessante, porque tem muita gente que quer mostrar um posicionamento diferente do que vive. Isso a gente sabe que acontece muito. Só que isso não é sustentável a longo prazo. Então a gente vê muita gente, é uma coisa comum, ascendendo, né? Então a pessoa vai lá e estoura. Mas com 6 meses a pessoa vai cair de novo, ela não se mantém por muito tempo, porque ela não vai ter uma constância daquilo que a gente faz, né? Do que ela faz. Muita gente tem uma rede social hoje em dia e quer começar pelo mais difícil. Eu não posso todo dia. Eu não consigo ter uma constância de stories, eu não consigo fazer post bonito, eu não consigo... Quem entra no meu Instagram... vê um Instagram que essa pessoa talvez ela nem trabalha em comunicação, eu preciso melhorar muito ainda. Só que uma coisa que eu aprendi, não é porque eu não faço bem feito hoje em dia que eu tenho que parar. Eu vou aprender fazendo. Quando eu comecei, Lorena, eu acho que isso é muito legal a gente falar. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, né, quando eu fui convidada para a TV,
eu pensei muitas vezes em não aceitar. Porque eu falei, eu não sei me comunicar ainda. Né? Muita gente viu meus primeiros vídeos que eu gravei no YouTube ou até mesmo dos stories, falava assim, gente, essa menina não tem habilidade nenhuma para trabalhar na TV. Eu tenho certeza que alguém um dia já pensou nisso. Mas eu aceitei o desafio mesmo não estando pronta. E hoje o que eu acho que nós, como profissionais do agro, como empresas do agro, precisamos pensar mesmo não estando pronto, nós precisamos se posicionar. Porque se a gente não se posicionar, outras pessoas vão começar a posicionar e vão começar a falar do nosso setor e vão levar a fama que elas quiserem. Ou vão falar a inverdade que ela quiser e vai se tornar verdade. Quantos pecuaristas acordam de manhã cedo e gravam um vídeo mostrando que tá lá 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, cuidando de pasto, ou tá lá feriado também, consertando arame de cerca que é quebra. A gente não fala. A gente acha que tem só que falar o bonito, postar o churrasco, postar a cervejinha de todo dia, que tá ótimo no Instagram. Só que aí quando o artista global vai lá e reclama, a gente fica putinho e quer fazer vídeo pra poder defender ou quer ficar compartilhando vídeo de influenciadora que levanta a bandeira. Não vai adiantar o seu compartilhamento quando alguém fala alguma coisa do agro, não vai adiantar. Sabe o que vai adiantar? Você pegar seu celular e gravar vídeo. E não é gravar vídeo e postar no Instagram. Se você mostrar o seu vídeo só para quem é da sua família, pro seu filho da escola, quando for fazer um trabalho, falar bem do agro, ou quando ele for num desfile cívico, quando ele for em qualquer lugar, algum amigo dele falar mal do agro, ele saber o que faz, se só a gente fizer isso com a nossa família, a gente vai mudar a história do agro. Não precisa postar na rede social, eu quero minha rede social, só foto bonita, viajando. Continua com o seu Instagram desse jeito. Mas pega vídeo desse e espalha na internet. Bota no seu grupo da família. Olha só eu aqui no campo trabalhando. Ou nem precisa aparecer. Eu falo muito isso. Quando eu comecei, eu não aparecia no vídeo falando. Até hoje, se quem me segue, sabe que eu não pego o celular e fico mostrando minha cara. Porque eu não falo uma linguagem ainda tão solta como eu quero chegar lá na frente. Mas ao mesmo tempo, eu sempre posto fotos, escrevo, falo, né, assim, sem mostrar muitas vezes minha cara, e coloca dado. Eu acho que esse é um ponto importante também que você tocou, que é falar de dados. Não adianta falar bem assim, né? E aí tem várias frases que a gente ouve por aí, que o agro é top, né? Que o agro é maravilhoso. A gente começa a ouvir muitos jargões, né? Aí você gosta do agro? O agro é muito bom, o agro tá no meu dia, eu como agro. Aquelas frases prontas de agro. Mas no final, o que acontece? Se alguém te perguntar o que o nosso estado produz, não sabe responder. Se alguém te perguntar o que produz na sua cidade, você não sabe responder. Então, o que vai adiantar? Antes da gente querer ter uma excelente comunicação do agro, a gente precisa primeiro conhecer. Quando a gente conhece a realidade do nosso estado, quando a gente valorizar o produtor, quando a gente comprar um produto que é mais caro porque é feito artesanal pelo produtor, a gente vai poder dizer que o artista global está errado. Mas enquanto a gente tiver querendo comprar o produto, né, da internet porque é mais barato um pouquinho, ou enquanto a gente estiver comprando no Shopee em vez de comprar um produto de algodão brasileiro, a gente não pode falar mal. Mas assim, eu acho que isso é muito importante, Lorena, de verdade, assim, é a gente entender que a gente só vai conseguir combater a desinformação com a informação de qualidade. E essa informação de qualidade não vai ser artista global que vai fazer, não vai ser agência de publicidade, não vai ser apenas eles, né? A gente precisa deles, mas não apenas eles. Sabe o que vai mudar a realidade do Brasil na comunicação? Para mim, é o produtor rural criar conteúdo dentro da porteira. Quando o produtor rural pegar o celularzinho dele, mas o meu celular é simples, o meu celular não é de qualidade boa, mas ele fizer o vídeo mostrando a realidade dele, isso vai mudar. E aí eu vejo agora influenciadores, né, não de forma pejorativa, mas vários, né, tem a menina de Minas Gerais maravilhosa, que ela mostra colhendo, ela pega no dia a dia, mostra como é que é uma colheita, e tá lá toda suja gravando vídeo, bota o celular lá no cantinho e começa a gravar. Vídeos reais do agro, eles impactam muito mais do que um global falando mal. A gente é em maioria, o Brasil é agro. E aí quando a gente começar a falar o que a gente produz, não vai ter pra ninguém. A gente vai mostrar o porquê que a gente é o celeiro do mundo. Exatamente, Stephanie. E aí falando sobre, né, o Brasil ser o celeiro do mundo, né, a gente sabe que hoje nossos protagonistas estão dentro da porteira e eles precisam entender esse valor deles. E aí qual é a dica que você dá para o produtor, né, porque você deu vários exemplos, né, infelizmente a gente tem muitas inverdades sobre o agro, mas como o produtor ele pode fazer isso?
né? Além de postar o dia a dia dele, né? Como que ele pode fazer isso? Eu acho que o primeiro ponto é ele se entender como parte desse processo e entender o valor dele. O produtor rural, ele não pode mais ter essa imagem distorcida do potencial que ele tem. Eu tenho trabalhado muito um tema, quando eu falo sobre governança, ou quando eu falo sobre sucessão, que é o agroempresário. Quando o produtor entender que ele tem uma empresa a céu aberto e que ele tem uma marca, né, que a fazenda dele é uma marca, né, que ele tem ali uma construção de um negócio, ele vai começar a entender que, por ano, uma empresa de médio porte ou de pequeno porte precisa investir em comunicação. Precisa ter um setor de comunicação dentro de empresas de médio porte. E ele, às vezes, gera muito mais negócios do que uma empresa qualquer, né, em centros urbanos por aí, e não tem um setor de comunicação. Não tem, pelo menos alguém, seja ele, seja o filho dele, seja alguém, pensando na comunicação do negócio dele. Mas eu exporto, eu vendo commodity, não preciso de fazer comunicação. Tá errado, precisa também, sabe por quê? Porque se você estiver fazendo comunicação, você vai fazer o seu café ser ainda mais valorizado. A sua saca de café que você consegue vender aí por X, eu tenho certeza que se você tiver um Instagram da sua fazenda, com fotos da colheita, da florada, dos seus colaboradores, tudo que você já faz aí de muito bem feito, tenho certeza, você consegue colocar lá e agregar valor, sabe por quê? Porque quando o seu comprador for falar de você, ele vai mostrar bem assim, ó, meu café, e aí tá tão em alta isso, né, Lorena, pra gente, essa questão de sustentabilidade, e a sustentabilidade não é somente deixar a área de preservação na propriedade, porque isso é sua obrigação de fazer, mas é também a parte social, né? E também financeira, econômica da propriedade. Quando, então, você mostra na sua propriedade, nas suas redes sociais, ou no seu site, né? Produtores rurais e fazendas precisam ter um site. É uma empresa. Quando a gente começar a entender fazendas igual... Bota na tela produção, né? Fazenda igual empresa, a gente vai entender que tudo que faz dentro de uma empresa precisa ser um espelho na fazenda. Investimentos, áreas, setores. Assim como tem setores, né, de irrigação, assim como investe em tecnologia, tem que investir em comunicação. E aí, então, voltando para o Instagram. Se você tem um Instagram na sua fazenda, por menor que ela seja, por menor que essa fazenda seja, e você tem lá fotos bonitas, fotos dos seus trabalhadores trabalhando com EPI bonitinho, né? Mesmo se for só pousado, tô brincando, tem que usar todo dia. Você tem, então, fotos dos seus colaboradores. Você mostra, né, o rosto deles, que aí você pede autorização de imagem também, por favor. Mas você mostra que você tem ali um negócio que existe. E aí, se puder ainda, se tiver algum filho aí, alguém que sabe fazer uma tradução ainda para o inglês, ou até mesmo na internet, vai lá e coloca uma legenda em inglês, você vende o dobro. Quantos produtores de café da Mata de Minas, hoje em dia, tem Instagram só em inglês? Porque os compradores deles são tudo de fora. Então, ele prefere ter um Instagram da fazenda, todo em inglês. Eu conheço vários exemplos assim. Eu posso até citar produtores aqui do Espírito Santo que também têm Instagram e que conseguiram agregar valor. Então eu posso citar o caso da Flor de Lis, da Kissia. Ela tem um Instagram muito legal que ela mostra o dia a dia. E aí quando vai algum visitante da fazenda dela, igual recentemente ela recebeu um grupo do Japão, e aí eles foram visitar, ela postou nas redes sociais dela. O que isso vai fazer de negócios para ela no futuro? Quando algum comprador de torrefadores fora, e a gente tem que entender que rede social é uma coisa que é mundial, não é só brasileiro que acessa Instagram. Se tiver o seu arroba, a pessoa pode acessar você de qualquer parte do mundo. Quando alguém tá lá na França, olhou, essa produtora ela recebe gente de fora, tem uma mulher do Japão lá, vou lá também. E aí você vai começar a ver pessoas de fora chegando até você. Né? E a gente tem várias ferramentas hoje em dia, né, Lorena? Eu tô citando o exemplo do Instagram, que também é gratuito, mas a gente também tem o WhatsApp, que tem aquela opção de catálogo. A gente tem o próprio LinkedIn, que as pessoas também podem ter LinkedIn. A gente tem tanta coisa hoje e tem gente querendo gastar dinheiro, sendo que nem precisa. Teve um produtor que me procurou, ele falou bem assim, Stephanie, cuida da minha rede social pra mim, eu vou te pagar pra cuidar da minha rede social. Eu falei, não, tá errado. Mas não paga nem pra mim, nem pra ninguém.
Porque quem tem que fazer o marketing da fazenda, ou pelo menos no início, e agências não me entendem mal, é porque precisa ser ou uma agência que seja focada em agro. Mas não adianta, quem vai criar o conteúdo das propriedades são os próprios produtores, são os próprios trabalhadores. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Chama alguém uma vez por semana, vai lá, tira as fotos. Ou em épocas mais movimentadas, né? Em épocas de colheita, em épocas de quebra de cacau, em épocas de retirada de frutas, né? Se for, a propriedade for de fruta. O próprio plantio também, né? Ou época de plantio. E comecem também a criar o que em empresas tradicionais é muito feito, que é o storytelling, né? Que é contar a história. Deu um problema na sua lavoura? Conta a história do problema. Compartilha a sua jornada, como a gente fala, né? Você compartilhando a sua jornada com as pessoas, elas vão se sentir parte. E se sentindo parte, elas vão querer comprar o seu produto. E entender também, né, o problema, né? Quando eu vejo produtores aqui da nossa região também, né, contando as suas histórias, então uma pessoa que é leiga, ela consegue entender a partir daquele vídeo e aquela história que está sendo contada. E eu acho que é legal porque comunicação também é conexão. As pessoas, elas se comunicam entre elas, mas só algumas pessoas marcam. E normalmente quando marca é porque tem uma conexão real com você. Então, com certeza alguém te assistir, ela vai gostar talvez de alguma característica física sua e ela vai se identificar com você e vai ter uma conexão. Outras pessoas vão se conectar a você pela sua história. Outras pessoas vão conectar com você pela sua questão técnica. Porque talvez você gosta muito, né? Eu vejo que você compartilha muito bem nas suas redes sociais, né? Sobre carbono, né? Sobre ESG. Então, se a pessoa gosta disso, ela vai se conectar com você. E também a gente precisa entender isso, então, que a comunicação, ela é o modo como a pessoa pode te achar, se identificar com você, mas o conteúdo é o que vai fazer com que a pessoa permaneça com você. E aí mostra, né, para nós como profissionais também, e eu só queria separar, né, a comunicação ela pode ser tanto pessoal, né, então eu ter um Instagram, eu comunicar, eu conseguir fazer alguma coisa, ela pode ser da empresa / propriedade, né, que a gente entende também. Eu quero muito que um dia chegue, né, a gente pode falar só empresa e o produtor já se sinta contemplado com isso. Ou ela pode também ser de marca ou até mesmo de produto, né? A gente consegue fazer uma comunicação específica para cada coisa. Mas um ponto que eu queria trazer, que eu acho que é fundamental em todas essas questões, porque eu falei de conexão, é a autenticidade. Se uma pessoa quer fazer uma comunicação, uma pessoa quer fazer um posicionamento, ela precisa entender qual é o nicho que ela vai atuar e, principalmente, qual é o posicionamento que ela vai tomar. Tem pessoas, e eu falo muito sobre isso, tem pessoas que são mais espontâneas. Vivem fazendo piada de tudo, rindo de tudo, brincando de tudo. Se uma pessoa, ela é toda descontraída, né? Ela gosta de rir, ela é bem humorada, e ela senta no podcast aqui e fica assim... como um monge, as pessoas vão saber que tem alguma coisa errada com ela. Igual eu sou uma pessoa que no meu dia a dia eu sou mais séria mesmo. Tem gente que me conhece e fala, eu acho você muito séria. Mas eu tento manter a minha autenticidade de ser séria, mas também me envolver com o produtor, mas também ser carismático. Exatamente. Mas eu não posso perder a minha origem. Eu não posso perder quem eu sou. Porque eu não vou ficar forçando piadinha, porque eu não sou as pessoas de piadinha. Mas já, automaticamente, tem pessoas que são engraçadas por natureza. Você olha, a pessoa começa a rir. E isso a gente tem que entender que cada pessoa, e eu acredito muito nisso, que Deus colocou características individuais em cada pessoa. Eu tenho certeza absoluta que Deus não colocou pessoas diferentes no mundo à toa. Ele colocou porque as características elas são complementares um do outro. E, principalmente, porque algumas soft skills, né, quem sabe aí agora, elas são aprendidas. Então, se você não sabe ser simpático, eu convido você a aprender a forçar, falar rindo. Se você não é engraçado, eu te convido a aprender pelo menos uma piadinha para de vez em quando você soltar e fazer alguém rir. Se você é muito solto, eu te convido a aprender um pouquinho sobre seriedade e postura. Porque não adianta eu fazer o podcast aqui rindo 24 horas.
Não sai nada também, né? Não sai nada. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que a nossa autenticidade, ela foi dada por Deus para nós e que ela é positiva. Tem gente que se martiriza porque é engraçado demais. Ou tem gente que se martiriza porque é sério ou tímido demais. Mas a timidez, em alguns casos, ela é super positiva. Mas basta você saber o que você consegue fazer com a sua timidez. Ou qual é a sua potencialidade. Eu sempre falo isso. Quando eu comecei na TV, eu era uma pessoa que não tinha a parte nem técnica e nem a parte de saber o que eu estava fazendo. Eu tive que aprender duas coisas. E hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu falo, né? Foi muito pela coragem. Exatamente. E por não ter medo de crítica ou ter medo de que, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado. Pra mim, o mais importante é ela estar fazendo alguma coisa. Depois eu aprendi como é que melhorava. Eu tenho certeza que pra você aqui, o seu primeiro podcast, com certeza não foi igual você tá hoje super bem. Né? Eu tenho certeza que foi mais difícil vencer o primeiro podcast. Mas depois, agora você tá aí arrasando, falando super bem, entrevistando todo mundo. Então, você quebrou o gelo. Agora, se você nunca tivesse desafiado de vir aqui e fazer um podcast como esse, você nunca teria ultrapassado essa barreira. Eu acho que no agro é a mesma coisa, sabe? Eu sei que muitos profissionais do agro que sempre trabalharam, né, dentro da porteira de Botina Sul, a gente ama falar isso com orgulho disso, outros produtores rurais se preocuparam muito tempo de fazer, de produzir e de alimentar o mundo. Show, parabéns, a gente já está cumprindo a nossa missão. Agora está na hora da gente virar essa página e continuar fazendo isso, mas também aprender a se posicionar e a ser melhor visto na sociedade. Porque a hora que a gente virar essa página, a gente não vai mais ficar reclamando dos outros, que eles não estão fazendo comunicação, que a mídia faz isso, que a mídia faz aquilo, que a mídia distorce nossa imagem. Você, hoje em dia, tem a possibilidade, com acesso à internet e redes sociais disponíveis de forma gratuita, de ser a sua própria mídia, de construir o seu próprio conteúdo, de mudar essa realidade. Mas você tá afim de fazer isso? Quantos produtores hoje em dia estão botando a cara a tapa? E aí é muito mais fácil a gente reclamar, né, Lorena? E aí, falando sobre os profissionais, né? Eu vi que você citou os produtores, né? Falou em relação aos profissionais. Hoje nós temos muitos profissionais de empresas, né, que estão no mercado. E aí a gente observa eles se posicionando, né, com as suas redes sociais, seja pessoal, seja no próprio canal ou na página da empresa. Mas aí a gente vê ainda pouco profissional, né? Principalmente os jovens, né? Que são os que você inspira, na verdade, né? E aí, qual é a dica que você dá para esses jovens que trabalham, né, em empresas, né? Como eles podem se posicionar no agro sem perder, claro, a autenticidade, sem perder a sua marca pessoal, né? Não só ligado literalmente à empresa, né? Porque isso é importante, eles representam a empresa no mercado. Mas como eles podem fazer isso sem perder a autenticidade deles? Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de comunicação ou posicionamento da parte profissional, é a pessoa, ela não fingir ser um personagem que ela não é. Até mesmo ela fingir saber mais do que ela sabe. Passar vergonha, né? Porque com o tempo, ela vai passar vergonha. A gente conhece, né, inúmeros profissionais que começaram a se posicionar de um jeito, só que aquilo não foi sustentável a longo prazo. Porque as máscaras caem. Né? As pessoas, elas queimam, eu falo sempre do balão, né? O balão, ele é bonito por fora e vazio por dentro. E tem muito hoje profissional balão. Que é aquele profissional que vai lá dar a palestra, fica lá, faz todo o show. Mas quando desce do palco, o produtor faz uma pergunta, não sabe responder. Eu morro de medo de gente assim. E eu acho que no posicionamento correto, a gente não pode ser essa pessoa, a gente não pode ser esse balão. A gente tem que ser pessoas que tenham um conteúdo, mas que se posicionem também com base no conteúdo que a gente sabe. E aí, Lorena, tem uma coisa que eu trago, assim, que eu acho que é muito importante, que é o quanto o não posicionamento, ele também é uma dificuldade hoje em dia. Por quê? O profissional que não se posiciona, ele abre espaço para que um profissional menos competente do que ele seja reconhecido no lugar dele. Como assim, Stephanie? É porque muita gente boa é só boa tecnicamente e não aprendeu que falar que é bom não é o suficiente, mas provar que é bom é preciso. Muita gente não entendeu que não adianta ter um currículo Lattes incrível, cheio de artigos publicados, mas guardado na gaveta.
Muita gente não entendeu que não adianta ser o melhor, né, aluno da faculdade, né? Quantos amigos nossos da faculdade, ou quantas pessoas a gente conhece, que eram os piores alunos da faculdade de agronomia, ou que eram os piores alunos que a gente conhecia, né, no nosso fundamental ou em qualquer outra faculdade. E simplesmente são os caras que hoje em dia estão gerenciando lojas, que estão ganhando os maiores salários, que estão se destacando mais no mercado. Sabe o que acontece? Esses profissionais, eles aprenderam habilidades que a faculdade não ensina. Exatamente. Eles aprenderam que saber atender o produtor, que saber conversar, que saber falar assuntos diferentes do agro é importante. Profissional T, né, que a gente chama hoje. Exatamente. Eles entenderam que existiam habilidades que eu não posso dizer que eram mais importantes do que a técnica, porque com o tempo a técnica também faz o profissional se elevar, né? Mas que essas outras características podem abrir portas que somente o conhecimento técnico sozinho não vão abrir. Eu falo muito isso, assim. Eu fui convidada para a TV, não porque eu sabia muita coisa de agronomia no início, mas porque eu, pelo menos, tentava me comunicar. Né? Não que eu me comunicava bem, mas que pelo menos eu tentava me comunicar e tinha uma mínima postura. E aí depois eu mostrei para eles que o meu conhecimento técnico era maior do que a minha habilidade na comunicação. Mas hoje em dia eu vejo muitos profissionais maravilhosos. Quantos pesquisadores, Lorena, a gente conhece que são referências em vários assuntos e não são convidados para dar palestra em eventos, em congressos, em simpósios. E aí vai lá um cara que fala super bem e que referencia esse palestrante, né, esse autor, né, lá, e toma o lugar dele numa palestra. E ganhando muito mais do que o palestrante curaria, né, do que o pesquisador. E aí alguém que você só é citado. E aí eu acho que cai muito pra gente como profissional entender. Você quer ser citado numa palestra por um dado que você colocou lá, ou você quer dar a palestra com os seus dados. E aí isso vai para várias vertentes. Vai desde que tem muitos profissionais que eu conheço, né, que são muito bons tecnicamente e que têm vergonha de falar em público. Tudo bem. A gente tem vergonha mesmo. Eu falo que quando eu fui pela primeira vez gravar no estúdio, eu chorei. Eu fui pra casa, né? Eu saí do estúdio e fui chorando no Uber. Cheguei em casa chorando, continuei chorando. No outro dia eu falei, meu Deus do céu, foi a pior matéria que eu gravei na minha vida. Vai ficar ridículo quando aparecer na televisão, a imagem tá acabada. Porque eu não sabia o poder da edição, né? Porque depois que a gente descobre que a edição faz milagre, a gente entende que tudo é maravilhoso. Mas tem muitos profissionais, Lorena, que hoje em dia, eu falo isso porque eu rodo no estado entrevistando pessoas que me negam entrevista. Que falam, não, eu tenho vergonha de dar entrevista, não vou falar com você não, Stephanie. Fala com fulano de tal. E aí, às vezes, fulano de tal tem menos habilidade técnica do que essa pessoa. E eu olho e falo, cara, enquanto essa pessoa se esconder atrás de livro, ela não vai conseguir ser reconhecida. E o reconhecimento, ele não é somente financeiro, tá, Lorena? Assim, não tô falando apenas de dinheiro aqui, porque eu sei que sucesso é uma coisa também que varia muito de pessoa para pessoa, né? Para algumas pessoas sucesso é uma coisa, para outras pessoas é outra. Mas eu, sinceramente, acho que se a gente tiver um bom posicionamento, e isso na linguagem não verbal, né, e na verbal, então você tem uma boa habilidade técnica na verbal, mas a não verbal, que é o seu gesto, a sua postura, a sua vestimenta adequada, você vai conseguir se destacar muito. E aí eu falo isso e eu clamo, por favor, a todos os nossos agrônomos que são bons tecnicamente, por favor, se posicionem. Porque você se posicionando, você vai impedir com que pessoas que são abaixo de você, em nível técnico, você vai permitir com que pessoas que são falsos e são só gogó, como a gente conhece muita gente por aí, tenham destaque. Porque quando você não se posiciona, você deixa a porta arreganhada para as pessoas ocuparem o espaço. Você deixa a oportunidade e o dinheiro na mesa, assim, ó, para eles ganharem um monte de palestras em cima do seu lugar. Para eles ganharem os cargos melhores. E você deixa lá a oportunidade na mão deles. Para vir uma pessoa que foi um péssimo aluno na faculdade inteira, ou que não sabe nada, mas que sabe sentar com seu chefe, tomar uma cervejinha com ele e falar assuntos sem ser do agro, mas de forma concisa e bem ali convincente.
Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que, de fato, a gente precisa muito aprender ainda. Muito, de verdade, aprender. E é exatamente isso, né? E eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que sim, é importante. Nós, principalmente que estamos no setor do agro, precisamos nos comunicar, até mesmo pelos ataques que o nosso setor vem sofrendo, né? E a gente tem dado, né? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Uma colocação pequenininha, assim, que é ciência é maior que opinião. Então, assim, é meio, né, forte, mas eu carrego muito isso comigo e a gente, principalmente como engenheiro agrônomo, a gente lida com a ciência. Mas, assim, falando de mercado, né? Falando de futuro. Hoje, você falou no início a importância dos dados, né? E o quão importante é nós, enquanto agrônomos, né, que estamos do lado de cá, combater a desinformação com dados, sabendo do futuro do agronegócio, né? Nos próximos anos, né? A gente acha que é uma coisa muito longa, mas está logo ali, né? O futuro já é amanhã, né? Então, sabendo do mercado, algumas profissões estão surgindo agora, né? A gente tem várias profissões hoje que a gente nem imaginava que ia ter. Como que a Stephanie vê esse mercado para os agrônomos no futuro? Assim, eu vou até ampliar um pouco, se eu puder falar também dos agrônomos e para as empresas e para os produtores rurais. Para os agrônomos, eu vejo que cada vez mais eles vão ter que estar antenados a outros profissionais que vão chegar para colaborar com ele dentro da porteira. Acho que esse é um ponto que, além da comunicação, né, a gente pode ter certeza que brevemente, a gente já está vendo esse movimento acontecer, né, eu rodando, já observo, a gente vê pessoas de outras áreas já vindo para o agro e entrando dentro da porteira. Então, é o pessoal de TI muito presente, né? Construção de softwares sempre. É a parte, principalmente, do direito, vindo também colaborar com a gente. Então, trazendo, né, expertise preventiva também para dentro do agro. A gente vai começar a ver outras engenharias, engenharia de produção, vindo pensar como pode melhorar os nossos processos dentro da propriedade. E nós, como profissionais, vamos ter que saber lidar com essa galera. E aí, não adianta você falar sobre irrigação, sobre fertilidade do solo, com essa galera de um modo técnico somente. Você vai precisar aprender também a ter uma comunicação boa com as pessoas. E principalmente estar aberto para outras áreas. Porque quando essa galera entrar dentro da porteira, elas não vão competir diretamente com o agrônomo. Mas elas não vão competir com o agrônomo T, né, que você falou aí, que está atento a esse mercado. Agora, aquele agrônomo Zeca Tatu, aquele agrônomo que só sabe fazer adubação ali focado e fechado, esse agrônomo não vai ter vez nesse mercado, que vai se tornar muito competitivo e vai ter um monte de gente boa que vai somente pegar análise de solo, jogar num sisteminha lá e vai dar a recomendação. E aí esse agrônomo Zeca Tatu, ele vai ser substituído por uma máquina bem brevemente. Então, acho que para o futuro do agro, essa parte de profissionais seria isso. E aí, o que o profissional tem que fazer? Se posicionar como alguém que entende as outras áreas e que também o profissional ele precisa começar a estudar as outras coisas. Será que nós, como agrônomos, estamos estudando inteligência artificial? A gente sabe usar o ChatGPT a nosso favor? A gente está aprendendo sobre dados? A gente está aprendendo sobre Power BI? Porque nas fazendas do futuro vai preciso ter isso. Vai ter um painel lá de controle onde vai só clicar no botãozinho e vai fazer tudo. Então, assim, será que nós, como profissionais, estamos prontos para isso? Eu acho que ainda não. Falta ainda, né, comer muito pão com arroz com feijão para poder estar satisfeito nesse ponto. Então, do profissional, eu acho que é isso. E quanto mais rápido a gente aprender a se posicionar, melhor a gente vai surfar essa onda no futuro, né? Então, é muito importante. Para as empresas do agro, Lorena, eu acho que tem aí muito mercado que envolve comunicação e envolve o potencial do agro no estado e no Brasil. Eu acho que é muito importante as empresas do agro se entenderem como empresas, entenderem que precisam destinar verba para a comunicação, que precisam estruturar os setores da comunicação, porque em mercados competitivos como a gente está tendo hoje em dia, gastar dinheiro com isso não é mais um desperdício. Né? Na Amplia, vocês têm um setor de comunicação, vocês têm uma pessoa dedicada a isso, eu acho isso muito legal. Vocês foram uma das primeiras empresas, né, que investiram pesado nessa parte de comunicação. Acho que o podcast ele é um elemento disso, mas de uma... Eu sei, né, que assim, é uma coisa que a gente está pensando muito sobre isso, né? Então, a Amplia vai entrar muito mais forte no digital também, né? Então, tem várias coisas e o podcast é o primeiro produto que que está aí no mercado. Mas eu acho muito interessante as empresas começarem a observar o que outras empresas estão fazendo em outras áreas.
Quando a gente começar a observar o que as outras empresas estão fazendo e começar a trazer isso para o agro, adiantar isso, né? Porque o agro, eu falo que as coisas começam a chegar, é igual como se fosse São Paulo e Espírito Santo, né? Tem uma tendência que chega lá em São Paulo, depois de 5 anos você ouve falar aqui no Espírito Santo, na Bahia, né? Ou em algum outro estado menor, né? A gente tem esse mau costume, né? Eu falo. E aí quem viaja muito para São Paulo traz isso muito para cá. Né? Olha quando que tá chegando podcast aqui. Né? Podcast lá em São Paulo, o povo nem ouve mais tanto, né? Aqui a gente tá trazendo isso para o Espírito Santo agora. Então, assim, a gente precisa ficar muito antenado a esses mercados e o que tá acontecendo, para que a gente consiga antecipar. Então, a empresa do agro conseguir entender a oportunidade que tem no posicionamento, ela vai se destacar. A empresa que conseguir beber essa água limpa, daqui a 10 anos, ela vai estar com a parte do mercado, com uma fatia do mercado muito maior. Então, empresa de irrigação que começar a criar conteúdo sobre conceito de irrigação e ensinar ao produtor, ela vai se destacar. Uma empresa de fertilizante começar a colher depoimento de produtores a campo, começar a gravar os experimentos que fazem, porque eles já fazem isso, eles já gastam dinheiro com isso, eles só não mostram. Então, quando as empresas começarem a mostrar mais o que elas fazem, elas vão conseguir ter maior retorno financeiro. Marketing dentro de propriedade ou dentro de empresas é investimento e não custo. Quando a gente virar essa chavinha, a gente vai entender que fazer um marketing bem feito, no final, ele mesmo se paga. Você atrai novos clientes para o seu negócio, você atrai novos compradores e você vai ganhar mais dinheiro. Não é jogar dinheiro no lixo. E também a oportunidade de educar, né? Não só o produtor, quanto os consumidores, né? Porque hoje a gente entende também que tanto o podcast, né, quanto as outras plataformas, elas estão disponíveis, né? Então elas ficam disponíveis para a população. Então quando a gente educa o produtor, consequentemente, esse conteúdo vai estar disponível para outras pessoas. Então às vezes um leigo, né, que não sabe, né, o que é o agro aí na sua essência, é conquistado, né? Ou sabe exatamente o que tá sendo passado. E aí, se pudesse entrar então, nesse ponto do produtor também, eu ia falar com ele, não queira inventar a roda. Mostre o que você faz dentro da porteira do futuro, e principalmente do futuro, onde as pessoas vão estar olhando muito para o Brasil, com um país sustentável, um país que tem aí várias questões que são benéficas para eles, né? Principalmente a questão de crédito de carbono e vários outros elementos que colocam o Brasil em evidência no mundo nos próximos 10, 20 anos. Então, você como produtor rural, se posicione para mostrar que tudo isso que estão falando lá fora é verdade. Então, tem nascente? Posta nascente. Faz algum trabalho de educação ambiental? Posta. Tem alguma certificação internacional? Fala sobre isso. Não tenha vergonha de falar o que você faz. E nem medo, né? Porque ninguém vai te assaltar porque você está falando nada disso, não. Você não pode ficar postando sua saca que estão guardando. Mas o resto, você pode mostrar porque é o que todo mundo vai ver mesmo quando for lá. Então, e aí eu acho que muito isso, já a gente vai finalizar, né, infelizmente, mas eu acho que é muito também saber o que postar e o que não postar. Quando as pessoas começarem a aprender, né, que comunicação, você posiciona o que você quer, você não coloca em risco, mas você se posiciona. Então, se eu não quero ser assaltada porque eu não quero mostrar que eu tenho saca de café ou que eu tenho maquinário caro, não posta o maquinário caro, mas posta todo o resto. Tem tanta coisa que você pode postar, tem tanto conteúdo que você pode criar, e aí você não vai ficar em risco, mas você vai estar se posicionando corretamente. E vai estar principalmente, eu sempre falo isso, mantendo a constância do que você quer que as pessoas te vejam. Eu, sempre que eu posso, eu uso verde. Porque eu quero que as pessoas me associem ao agro, né? E ao verde da natureza. Então, eu vou estar sempre fazendo isso. De vez em quando, vou estar com uma roupa de outra cor, logicamente. Mas eu não vou estar todos os dias com uma blusa rosa, porque nem é o meu posicionamento. Então, assim, sempre a gente precisa posicionar naquilo que a gente quer ser reconhecido. Então, quando lá atrás, eu lembro muito disso, eu postei meu primeiro material e eu falei bem assim, eu quero comunicar a voz dos produtores e eu quero ser ponte entre eles e a sociedade. Hoje em dia eu olho para trás do que eu escrevi há 5 anos atrás e vejo que de fato eu estou seguindo essa trilha.
Não é a Stephanie que tem que aparecer, não é apenas o que eu visto, o que eu como, o que eu posto, se eu tô magra, se eu tô gorda. Não é isso que importa pra mim. Mas a missão que eu falei que eu ia fazer há um tempo atrás e o posicionamento que eu tive no mercado. Então eu acho que a gente tem que ser fiel ao nosso posicionamento, a gente tem que ser fiel à nossa autenticidade e a gente tem que principalmente ser fiel ao nosso setor. Porque a gente fala tanto que fala mal dele, mas a gente não fala bem. Exatamente. E estamos caminhando aí para o final, né, encerrando o nosso episódio sobre comunicação. Gostaria de agradecer a presença da Stephanie, né, que esteve aí falando com a gente sobre a importância de se comunicar, a importância de se posicionar, principalmente no agro, né, que a gente tem uma visão errada, né, então acredito que com o nosso episódio de hoje, né, ficou um pouco mais claro, né, o que é comunicação, o que é posicionamento no agro e como que a gente pode utilizar isso, né, enquanto profissionais. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Lorena. E eu queria só até mesmo trazer um exemplo, né? Assim, é que muitas vezes a gente do agro tá muito acostumado com essa questão de ser rústico, né? De ser bruto, né? E a gente fala assim, mas eu acho que isso não é importante. Queria só dar um exemplo da minha unha, né? Aqui. Quando eu vim pra cá, minha unha tava sem fazer, né? Eu tava com a unha um pouco soltando. E aí eu não podia gravar um podcast com a unha daquele jeito. Porque uma unha mal cuidada, um cabelo desarrumado também é comunicação. E aí, mesmo que amanhã não esteja feita aqui, né, ela tá apenas lixada e sem esmalte, isso também é uma comunicação. E aí, independente se a sua botina, se você tá de botina, se você tá de calça, se você tá de salto ou não, saiba que tudo que você fizer, postar, falar, compartilhar, também é um posicionamento. Viu aí, pessoal, o quão importante é a comunicação para o nosso setor? Para mais conteúdos como esse, acompanhe o Pode Ampliar Agro, o lugar onde o conteúdo técnico é acessível para todos.